Então tá, 1 Coríntios capítulo 9, verso 3 ao 14, o primeiro texto que nós vamos ler. De 3 a 14. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isto foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se os outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O segundo texto está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. 1 Timóteo capítulo 5. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Amém? Terceiro texto, Mateus capítulo 10, verso de número 7. 10, 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Por último, Atos capítulo 4, verso de número 32. 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. Amém, até aí. O Pedro falou de uma experiência dele que também foi comigo similar, sobre o dia em que ele tinha uma proposta de um grande salário para um jovem de 16, 17 anos, e ele trocou essa carreira promissora, que já começava financeiramente falando muito superior à maioria das pessoas, por uma carreira ministerial, cujo seu salário seria o vale alimentação do salário que lhe fora proposto. Quando eu disse sim para a minha chamada ministerial, eu também tinha sobre a minha mesa, a minha época, uma proposta salarial
para cuidar de um veículo de comunicação em Joinville. Isto era ano de 2011, início do ano, metade do ano 2011. O pai faleceu em abril de 2011, eu estou falando aí de julho, agosto, setembro de 2011, uma proposta para trabalhar na direção administrativa com um salário, à época, de 15 mil reais. Nós estamos falando de 2011. Hoje, 15 mil já é bastante dinheiro. Mas diante da inflação e do mundo que a gente vive, é muito menos poder de compra do que era naquela época. Naquela época, 15 mil, talvez hoje fosse 30 mil reais. E eu disse não para viver o chamado ministerial, porque eu teria que me afastar da minha carreira ministerial e, no meu caso, naquele tempo, nem salário eu teria. Absolutamente nenhum salário. Por que eu estou falando isso? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, hoje nós estamos num culto de liderança e eu sei que muita gente sonha em viver a sua vida, entregar a sua vida para o ministério, o sacerdócio, a pregação do Evangelho. E o que eu quero deixar bem claro aqui é uma palavra de desânimo. Todo mundo precisa de dinheiro, mas nenhum ministro do Evangelho será de fato chamado se a motivação dele for o dinheiro. Se a motivação for o dinheiro, o pior lugar que você pode querer estar, honestamente falando, vivendo de forma digna, lícita e honesta, de acordo com os preceitos da palavra do Senhor, por dinheiro, esqueça. O que não significa que você não o terá, que você não será abençoado, que você não será alguém que o Senhor lhe suprirá todas as suas necessidades. Pelo contrário. Olha o testemunho do Pedro. Eu abri mão para trabalhar. Naquele mesmo ano, um ano depois, eu pedi a Bia em casamento e a gente ganhou um apartamento. Ele nunca teria ganhado apartamento se fosse algo premeditado. Ele, quando escolheu ir para a carreira ministerial, ele não fazia ideia de que um dia ele pudesse viver algum tipo de situação semelhante a essa. Mas Deus, vendo um coração sincero e uma entrega devota e sacrificial, e sabendo que há uma necessidade, e que aquilo que ele fez, ele não fez por dinheiro, mas ele precisa ter uma casa. Olha o milagre que Deus estabeleceu. Agora, nunca foi, nunca será, e se um dia Deus perceber o mínimo que seja de deturpação no coração, aonde o que te motivou a sair de casa para servir a Deus é o dinheiro, o teu ministério pode ser muito grande, ele torna-se nada. Porque para Deus, dinheiro é um senhor concorrente. Jesus disse: não dá para adorar a dois senhores. Vocês amarão a um e desprezarão a outro. A única entidade que Jesus chamou de Senhor, comparando a Deus, foi o dinheiro. Não que ele seja comparável, mas no coração do homem ele se torna. Por dinheiro, as pessoas são capazes de qualquer coisa. Então, se a motivação for o dinheiro, esqueça. Existem pessoas que sonham em pregar o Evangelho, em viver do Evangelho. Eu li vários textos dizendo, Novo Testamento, comprovando, e uma ordem e uma orientação divina dizendo: aqueles que servem no altar, comem do altar. Aqueles que dedicam a sua vida especialmente à pregação do Evangelho e cuidam da igreja do Senhor, são dignos
de dupla honra. Dupla honra na palavra do Senhor, em tese quer dizer o seguinte, objetivamente quer dizer o seguinte: duplo salário, salário dobrado. Essa é a vontade de Deus, mas na prática não é assim. No dia a dia não é assim. A Bíblia diz que nos dias do avivamento, quando a igreja estava vivendo o ápice da manifestação e da glória do Senhor, as pessoas eram tão dedicadas umas às outras que não havia dentro da igreja nenhum necessitado. Porque quem tinha, compartilhava com quem não tinha. E eu não estou falando do socialismo, que tira do rico e deixa todo mundo pobre e obriga o rico a sustentar o pobre e todo mundo nivela por baixo. Não, no evangelho todo mundo era nivelado por cima. Todo mundo tinha, comia, se fartava e sobrava. E havia uma confiança plena nos apóstolos, que eram aqueles que governavam a igreja, ao ponto das pessoas confiarem que eles teriam a ciência e a honestidade de dividir conforme a necessidade de cada um. Eles traziam aos pés dos apóstolos e estes dividiam, não é o que diz o texto? Jesus Cristo em Mateus 10 vai dizer assim: quando vocês forem pregar, o que vocês receberam de graça, deem de graça. Como quem diz, não cobrem, não levem ouro, não levem bordão, não levem prata, não levem nada no cinto de vocês. Não fiquem dependendo de recursos, ou não cobrem para pregar. Deem de graça o que vocês receberam de graça. O que vocês receberam? A palavra, o poder de curar, de libertar. Deem de graça. Mas deem de graça por quê? Porque vocês serão dignos do sustento do trabalho de vocês. Quem prega o evangelho trabalha tanto quanto quem trabalha. Quem dedica a sua vida à igreja do Senhor trabalha tanto quanto aqueles que trabalham. E Jesus vai dizer assim: ó, vocês são dignos do sustento. Vocês não têm o direito de cobrar. Mas nos versos posteriores, Jesus vai falar com a igreja: aquele que recebe um profeta como é um profeta, receberá recompensa de profeta. Se vocês derem ainda que um copo de água a um dos meus, vocês não ficarão sem a sua recompensa. O mesmo Jesus que está ensinando para os apóstolos: não vendam, está dizendo para a igreja: honre-os, abençoe-os, não deixe eles passar necessidade. Essa é a vontade de Deus. Mas na prática do dia a dia não é bem assim. É por isso que eu digo que essa palavra de hoje é uma palavra de desânimo, que é para peneirar bem mesmo e ficar só o trigo. Porque quem é realmente chamado por Deus vem porque é vocacionado, não porque é interesseiro. Porque pelo menos aqui vai se frustrar. Por causa dessa realidade, antes deixa eu abrir um parêntese e falar sobre o modelo da igreja. Porque a Bíblia está dizendo que quem prega no altar, come do altar. Que o primeiro a semear é o primeiro a desfrutar da lavoura. Que o boi não deve ser amordaçado enquanto ele debulha. O Senhor não está falando de boi, o Senhor está falando de gente. Paulo vai dizer assim: se semeamos em vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer assim: nós somos entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros. Eu já perdi a conta de quantas mensagens o Senhor me deu que literalmente enriqueceu pessoas. E eu estou falando de dinheiro. Já perdi as contas de quantas palavras Deus me deu, que abriu a mente, que esclareceu o caminho, que aplanou a ideia, que deu a sabedoria, que motivou um negócio. Conexões que eu tenho, porque eu aqui conheço muita gente. Eu já perdi as contas de quanta gente eu conectei,
de saber que aquele tem um produto, aquele tem uma ideia, e esses dois se encontrarem, vão fazer negócio. E dito e feito, fazem negócio, ganham milhões. Enriqueceram, e eu continuo. Já perdi as contas. Perdi as contas. Como é que a igreja segue o modelo? No Velho Testamento, na lei do Senhor, antigamente, Deus estabeleceu algo que a gente chama de dízimo. Por que Deus estabeleceu o dízimo? Estou falando de Israel, não estou falando da igreja. Israel. Porque lá nos dias de Israel, haviam 12 tribos. Das 12 tribos, Deus disse a eles assim: vocês não vão trabalhar no sentido de lavrar a terra, de construir, de fazer negócios. Vocês ficarão responsáveis por cuidar das coisas espirituais de Israel, do meu templo, do sacerdócio, do sacrifício, da intercessão pelo povo. E essa tribo será a tribo de Levi. Então vocês não terão porção na terra. Eu vou dividir a terra entre todas as tribos, e vocês, a tribo de Levi, não terão uma porção. Entretanto, as outras 11 tribos, de tudo que elas ganharem, elas vão separar o dízimo, 10%, de tudo que elas ganharem, para abençoar a tribo de Levi. E esses 10% vai ser o sustento da tribo de Levi, mas Levi também se responsabilizará com este recurso em cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados que houverem na terra, e da manutenção das coisas de Deus, do templo do Senhor, de início do tabernáculo e depois do templo de Salomão e assim por diante. Então o dízimo foi instituído com um propósito: alimentar o sacerdócio levítico, a tribo de Levi, que se dedicavam ao sacerdócio, cuidar de necessitados e manutenção do templo, do tabernáculo. Quando a igreja de Jesus começou e o evangelho foi instituído, a igreja buscou um modelo de gestão, não como uma lei, não como uma obrigação, mas como uma orientação. Se a igreja começou e a igreja precisa avançar, proclamar, pregar, os apóstolos vão viver integralmente para o Senhor, não terão tempo de trabalhar no secular, porque a igreja demandará. Haverão necessitados entre nós. Como nós faremos para gerir tudo isso? Nós não estamos trabalhando por dinheiro, mas o dinheiro é necessário. Dinheiro sempre foi necessário. Então eles se basearam na lei do Senhor. Eles se orientaram por lá. E o mesmo princípio, não como uma ordem, mas como um princípio de gestão que havia nas tribos de Israel, eles estabeleceram na igreja. O mesmo princípio. O que você vai ver? Você vai ver a igreja de Atos ofertando. Dízimo deixou de ser falado, porque dízimo, o 10%, deixou de... A igreja de Atos fazia muito mais do que 10%. Eu sempre falo, quem critica o dizimista deveria fazer o que o Atos fez. Então, se você critica quem dá 10%, então dê metade, seja melhor do que quem dá 10%, porque a igreja começou o povo dando metade, não é o que diz a Bíblia, quem tinha 2 dava 1. O dízimo deixou de ser teto e passou a ser um piso, apenas uma referência de um sentido: olha, parte do que o Senhor me dá, eu vou contribuir para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja expansão do reino de Deus, para que a igreja avance. Então, eles fizeram a mesma coisa. Você vai ver na igreja de Atos, os apóstolos, como disse Paulo aqui. Paulo não disse, Pedro não saía a pregar, não levava uma esposa com ele? Como é que Pedro rodava todas as cidades e ia pregar, foi parar em Roma sem dinheiro? Já era um simples pescador, era a igreja que lhe abençoava. Pedro, toma aqui o recurso e vai. E ele levava a sua esposa consigo, porque era sua mulher, tinha dignidade para ir. Mas ao mesmo passo que ia, diz a Bíblia também que a igreja tinha muitas viúvas e necessitados dentro dela.
Tiago vai escrever dizendo que a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo e cuidar dos pobres e necessitados, e não se corromper. A verdadeira religião que Deus aceita como pura é esta: cuidar dos necessitados e não se corromper com o mundo. A igreja de Atos, a primeira treta que deu na igreja foi porque eles estavam tendo dificuldade de distribuição de alimentos. Não era falta de recurso, era dificuldade no sentido, tem gente ficando à mercê, enquanto uma ganha, a outra não ganha, porque está desorganizado o negócio. Então eles organizaram, cuidando dos necessitados. E a expansão da própria igreja. Então esses três fatores sustentavam a igreja: cuidava dos necessitados, alimentava os apóstolos e investia no reino de Deus. No início, a igreja não tinha templos, ela nascia em casas, mas muitas casas eram pobres. Paulo vai dizer aos coríntios que igrejas carentes sustentaram outras igrejas. No meio da sua pobreza, ele não disse lá, as igrejas da Macedônia, no meio da sua pobreza, doaram para que eu pudesse chegar até aqui. Agora eu espero que vocês me doem para que eu chegue até lá. Ou seja, a igreja sustentava a igreja nisso. Eles alimentavam, as casas iam se crescendo, e eles iam abençoando e sendo abençoados com esses três fatores. Essa é a vontade do Senhor. Só que vamos para os dias de hoje. Menos de 20% das pessoas hoje que congregam numa igreja são mantenedores dessa casa. Você sabia disso? Gente que realmente pega um valor, esquece o percentual, generoso, considerável, abençoado, de gente que diz assim: olha, quer saber de uma coisa? A minha família se alimenta espiritualmente nesse lugar, eu tenho conforto nesse lugar, eu sou abençoado nesse lugar, eu tenho refúgio nesse lugar. Só pelas palavras que eu já recebi, que tem me livrado de tantas coisas, esse lugar merece ser sustentado. E eu vou participar efetivamente do cuidado, do zelo, da manutenção com os meus recursos nesse lugar. 20% das pessoas fazem isso. 80% só se beneficia. É por isso que eu digo, se você fizer por dinheiro, você vaza. Você faz é por vocação. É o semeador que sai a semear. O semeador que sai a semear, ele erra 3 terras até acertar uma. É 25% do que ele faz que dá certo. É que o 25% vale por 100. Mas imagina se ele desiste, se ele desanima, se ele pensa só no prejuízo ou no lucro, ele não vai fazer. Então essa é uma realidade. Com isso que a gente vê tanta corrupção dentro da igreja. E é isso que eu quero evitar. Até hoje nunca aconteceu aqui, em nome de Jesus não acontecerá. Existem 3 formas de você que quiser viver pelo Evangelho, para o Evangelho, você pode viver. 3, talvez outras, mas assim, basicamente essas 3, e das 3 só uma está certa. Número 1, vender o Evangelho. Hoje, por causa da negligência, da desonra da maior parte da igreja, muitos colocaram bilheteria na porta da igreja. É incrível isso. Se você fizer um culto abençoadíssimo e fizer um ofertório, a média de oferta nessa igreja, num domingo à noite, no gasofilácio, quanto você acha que é? Tem 1000 pessoas aí, quanto você acha que é? O pastor Jô está aí? Não. Hoje o tesoureiro não vem só para me tirar. O Tom faz. O Tom é um dos que conta o que arrecada. Quanto que.
R$ 1.300. 2.500, vamos botar aí, para ficar bom, R$ 3.000. Domingo à noite. De oferta. Então não é por dinheiro. O camarada ganancioso, sabe qual é a conta que ele faz? Ele faz a conta no mínimo uma oncinha por pessoa. Ele chega na igreja, ele faz a conta assim, não, cada um aqui deu uma cinquentão que tem que ter dado. Por isso que é um negoção. Meu irmão, nunca faltou. Nunca faltou, porque Deus chamou, Deus provê. Se alguém não se propõe, Deus levanta alguém. O que a gente vive de milagre, de chegar final de mês, alguém dá uma oferta que banca tudo e que fecha a conta. Mas essas coisas Deus tem que ir dando o jeito dele, pedalando. Deus não é a Dilma, mas tem que ir dando as pedaladas dele. Porque a maior parte das pessoas são negligentes, porque se nós todos nos dedicássemos, como eu sempre digo, um pouquinho de todos, nós já teríamos comprado esse prédio. Aí por causa disso, muitos contaminam o coração e pensam assim, se eu fizer uma oferta não rende, mas se eu botar na bilheteria 50 pila de entrada, o povo paga, e paga. E aí ao invés de entrar 2.000, vai entrar R$ 300.000. E eu vou dizer para você, nem todos que começam a vender o evangelho, que a gente faz essa crítica, fazem no intuito de querer para si. A maior parte deles começa fazendo apenas para querer sustentar. Só que uma vez que você quebra o princípio, o diabo entra e aí começa a confusão. Vai chegar uma hora que você vai sim se locupletar daquilo que não é seu, porque você quebrou o princípio, saiu debaixo da cobertura de Deus. Vai dar confusão. Aonde há o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o que diz a palavra? Por amarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram de muitos sofrimentos. Toda a igreja que vira materialista e dinheirista, em algum momento eles vão se atormentar com muitos sofrimentos, porque o dinheiro tornou-se a razão das coisas. Mas em muitos casos há de se, eu preciso dizer isso, a igreja não é vítima. A igreja é também, a igreja que eu falo, as pessoas são cúmplices, porque é por causa da igreja miserável que se levantaram os pastores mercenários. A igreja que não se compromete, que não se relaciona, que não crê, e aí fica um jogando a culpa para o outro. Não, eu não dou porque tem um monte de ladrão, mas o falso profeta não elimina o verdadeiro. Nós aqui como igreja, nós não temos um ai que nos traga demérito em relação ao zelo que a gente tem com as coisas de Deus. Pelo contrário, nós estarmos onde nós estamos, com o tempo que nós temos, só é possível com uma gestão honesta. É óbvio, ver onde a gente está, é gestão honesta, correta. Tudo é aberto aqui na igreja, quem é membro sabe. O Jô está aí, conversa com qualquer um, abre para qualquer um, fala com todo mundo. Mas há de se dizer, muitos se tornaram mercenários porque deixaram o coração se corromper naquela ideia, ninguém me honra, eu estou me dedicando e ninguém então quer saber de uma coisa, eu vou dar uma ajudinha para Deus. E aí, meu irmão, começa a confusão. Não é inocente, dá certo, mas não está certo. A outra forma de você viver é você se tornar o pastor balança-coqueiro. Sabe quem é o balança-coqueiro? É o pastor que se encosta em ovelha que tem uma lã boa, uma carne boa, e fica balançando assim para ver se cai alguma coisa no colo. E está cheio de igreja, meu irmão, que se acaba. Porque os pobres se encostam na jugular dos ricos e acham que eles são obrigados a sustentá-los. Tem rico que não consegue congregar em igreja, porque qualquer coisa que a igreja faça vai colar nele. E tu tem que ajudar, né? Tem que fazer, tem que cobrar. Aí cobra do camarada, e o cara começa a ficar constrangido de vir. Porque seja rico, seja pobre, a oferta parte da espontaneidade e não do constrangimento.
Não é porque o cara é rico que ele é obrigado a dar. Ele deveria se responsabilizar a dar mais porque tem mais. Mas é uma coisa ainda da espontaneidade dele querer fazer e não de nós cobrarmos. E aí tem pastores que são os balanças coqueiros, né? Gente na igreja que cola em gente que tem dinheiro e faz cara de coitado e conta vitimismo e não sei o que, para ver se recebe. Eu já vi história de pastores ligarem para as pessoas para cobrarem oferta. Você sabia disso? Ligar para as pessoas: olha, tua oferta que está acostumado a dar, o dízimo esse mês não caiu o dízimo. O que é? Igreja ou é Serasa esse negócio? Em nome de Jesus, se o Senhor te levantar, nunca vendo o Evangelho, isso me deixa indignado, porque eu vejo quanta gente está fora. E a fama da igreja é de tirar dinheiro dos outros, nunca vendo o Evangelho. E nunca se vitimize, porque o teu Deus não é uma vítima, o teu Deus é o leão, o supridor de todas as coisas. Se Ele te chamou, confia até o fim. E ainda que ninguém te reconheça, um dia Ele vai te dizer: servo bom e fiel, tu foste fiel até o fim, e está aqui na minha mão a tua recompensa. Tu tem que entender isso se você quiser ser ministro do Evangelho. E a terceira forma de você viver, e a única, que Deus diz assim: muito bem, é você viver da generosidade espontânea daqueles que deliberadamente dizem: eu quero participar, eu sinto de ajudar, eu quero fazer, não tenho nem como eu não fazer, porque quem Deus quer, eu costumo dizer assim, ó, quem Deus quer o dinheiro dele, Deus toca no coração dele, e toca de tal forma que você não consegue não fazer, você quer fazer, você se adianta por fazer. E são essas pessoas de generosidade espontânea que nos sustentam. Foi assim que o Pedro ganhou o apartamento dele. Quando eu aceitei o meu chamado, eu tive que devolver carro, tive que devolver apartamento, tive que devolver tudo que eu tinha, porque tudo que eu tinha era financiado. É o cara que ganha bem, mas é o cara da vida no correria, pagando as contas, prestação. De repente eu não tinha mais nada, neguei o negócio, mas as contas vieram, eu tive que vender tudo. Eu andei 5 anos a pé. Um dia eu estava saindo da igreja, caiu uma chuva, uma tempestade, e eu indo a pé para casa. A igreja era lá na Rua Silva, eu indo para a Rua Uruguai, morava na Rua Uruguai, perto da Univale, e eu estava indo para casa, de repente caiu uma chuva torrencial. Eu nunca tinha reclamado ao Senhor, pelo contrário, eu até estava gostando, porque eu estava tendo experiências que eu nunca tive. Eu nasci em berço de ouro, vamos dizer assim, sempre tive carro, sempre tive as coisas, e andar a pé, uma nova experiência. Eu estava tendo experiências assim, de você não ter um real no bolso, mas viver as mesmas coisas. De repente alguém te convidava para jantar, você estava jantando em restaurantes que você pagava, agora você está com alguém, vivendo essas experiências. Eu não estava, mas naquele dia, quando caiu a chuva torrencial sobre a minha cabeça, eu fiquei triste. E eu não reclamei, eu só fiquei triste. Meu coração dizia assim, eu não falei nada, o meu coração dizia assim: até quando, Deus? Eu não fiz por dinheiro, eu não fiz por ganância, eu fiz porque o Senhor me chamou. As pessoas podem falar o que for, mas eu sei o que o Senhor está fazendo. O meu coração só dizia isso, e no meu coração o Senhor disse assim: o que você costumava fazer quando você era criança, lá na praia, no verão principalmente, e dava aquelas tempestades de verão? Na hora o meu coração disse assim: eu ia para a chuva, eu queria correr na chuva, eu ia brincar, eu ia jogar bola na chuva, eu ia surfar na chuva, eu ia jogar taco na chuva. A gente se alegrava, a nossa alegria do verão eram as chuvas torrenciais.
para brincar até. Naquele dia o Senhor falou para mim assim: por que você deixou de ser criança? Por que no coração você deixou de ser criança? Você já parou para pensar que essa chuva é a minha bênção sobre ti? Na hora o meu coração virou, eu me alegrei tanto, eu fui para casa igual uma criança na chuva. Eu tinha que me cuidar para não fazer feio, porque de fato eu estava dançando na chuva, brincando assim, correndo, tomando aquela chuva na cara, com uma alegria que eu não tinha sentido desde a minha infância. Passaram-se 3 dias, eu recebo uma ligação. O empresário me dá um carro de presente. Nem da igreja é. Não sabia da minha realidade. Ele não é daqui. Não é daqui. Ele disse assim: eu estava orando e Deus me disse para te dar um carro. Tu tem carro? Aí eu falei para ele: não, mas por que tu não tem carro? Eu contei o testemunho. Aí ele disse assim: então hoje vai lá e compra um carro, porque Deus mandou te dar um carro. São generosidades espontâneas de gente que faz, mas eles fazem quando a gente não espera que eles façam. Eles fazem quando Deus olha para o nosso coração e vê que a gente está servindo a Deus tendo tudo ou não tendo nada, e da mesma alegria. Pode acontecer. Agora ainda eu ganhei 2 bênçãos, 2, cabelo e dente. Você acredita nisso? Aí talvez alguém diz assim: ah, é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é fugaz. Mas você sabia que isso aqui tem um propósito? Tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Uma boa aparência para ser ouvido. Eu sei que Deus me deu isso aqui, tocou no coração do Khalid. Eu nem perguntei pro Khalid quanto custa, mas deve valer mais uns 30 contos esse negócio aqui no dente, Khalid. Vale, né? Deve valer, certeza. O cabelo eu sei que vale por aí também. Deus me deu uma recalchutagem de uns 50 mil. Por quê? Eu sei por quê. Porque Ele quer me levar em lugares que a boa aparência vai abrir portas para eu ser ouvido. Só isso. E eu tenho pregado sobre isso. Nós cuidarmos do templo do Espírito Santo, do nosso corpo, da nossa aparência, das coisas que Deus nos deu. Deus está olhando sempre o coração, mas o homem olha a aparência. Ontem eu preguei sobre Davi, dizendo que Davi foi parar na sala do trono de Saul, e um dos requisitos que fez Davi parar lá foi: sabia tocar harpa, era guerreiro valente, falava bem, Deus estava com ele e ele tinha uma boa aparência. Não estou falando de estética humana, beleza segundo os padrões do outro, mas uma boa apresentação. Então eu sei que no propósito de Deus é isso, porque eu não pedi, eu não fui lá pedir para o Khalid. Eu nem imaginava. O Khalid chegou para mim e disse assim: ó, Deus falou comigo, Deus te dá um. E os meus dentes nem eram tão ruins assim, tá? Mas para Deus olhou assim: não, dá para melhorar esse negócio, né? O cabelo, a Elisa sabe, eu já estava acostumado. Eu disse para ela agora, eu disse assim: ó, Deus me deu o cabelo, eu estou até sendo ingrato, porque a minha vontade é de deixar raspado. Eu gostei do cabelo raspado, mas agora eu vou ter que dar um jeito de deixar crescer, fazer escovinha para glorificar o Senhor que Ele deu. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando você é chamado por Deus, existe uma parte da igreja que não é a maioria, mas são sempre os maiores no reino de Deus, que com espontaneidade, voluntariedade e generosidade vão te abençoar. E você vai ter aquilo que é necessário. Mas pode ter certeza, se você fosse comparar, uma vez o meu sogro chegou para mim e disse assim: o Arnildo namorava com a minha sogra. Ele chegou para mim e falou assim: ó, Fernando, eu não te entendo, tu é doido. Como é que tu, com teu potencial, fazendo o que tu sabe fazer, tu abre mão da tua força, da tua juventude e do potencial que tu tem? Pô,
podendo ganhar dinheiro, tu tens uma mulher, tu tens 2 filhos, tu tens responsabilidade, tu abre mão para ficar cuidando de igreja, porque o Arnildo sabia como é que era esse propósito. O Arnildo que nunca foi da igreja, você sabe como é. O Arnildo foi um que era contra a igreja, contra o evangelho, contra pastor, e quando nós fizemos a nossa reforma de ampliação lá na igreja, foi ele que deu todo o recurso, na época 60 mil reais. Você sabe como é que isso aconteceu? Quando eu me converti, que eu disse que eu ia começar a viver o ministério, o Arnildo disse assim: ele está tentando enganar, eu vou seguir ele, e eu vou provar que ele está enganando. E ele de fato começou a me seguir. Ele achou que eu tinha amante, ele achava que ele ia pegar alguma coisa, porque uma coisa é o que eu mostrava para todo mundo, outra coisa é quem eu era na intimidade. Ele botou na cabeça aquela música do Capital Inicial: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? E ele tentava me caçar. E nessas aí, ele começou a ir foi uma vez na igreja escondido. Sentou, ele dizendo para mim depois: sentei lá no fundo, ninguém me viu. Lá na igreja, lá da frente do Newton Cooker ainda, a primeira. Ninguém me viu. Sentei lá, vi tu pregando, legal. Mas aí veio a hora da oferta. E quando veio a hora da oferta, eu vi que tu pediu a oferta normal, mas tu não fez apelo e levantou pouquinho a gente. E o pessoal que levantou era pobre. E levantou pouca gente, sentou, e eu não vi tu falar mais nada. Eu fiquei pensando: meu Deus, isso aqui custa tanto, aquilo lá custa tanto. Não deu a conta. Olha um ímpio fazendo conta que às vezes o crente não faz. Não vai fechar essa conta. Mas eu não estou convencido ainda. Veio um outro culto, a mesma coisa. Terceiro culto, a mesma coisa. Aí coincidiu, ou Jesus decidiu, que num domingo desse ele foi, e naquele domingo nós iríamos fazer uma reforma, era uma reforma que nós íamos fazer, era uma ampliação. Eu sempre muito temeroso, exatamente para não parecer, não constranger as pessoas, eu disse assim: olha gente, amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer uma reunião na igreja, aqui, para nós tratarmos da reforma que a gente quer fazer. A gente precisa fazer uma reforma. Não, minto. Nós alugamos o prédio novo, teríamos que mudar para o prédio novo e não tínhamos como reformar para mudar. E eu falei: olha gente, a gente vai precisar fazer uma reforma lá, a gente não tem esse recurso. Amanhã eu gostaria de juntar algumas pessoas aqui na igreja, quem que se interessar, talvez a gente levantar o recurso entre nós, se tiver empresário na igreja, principalmente mão de obra, a gente vai dar um jeito, talvez a gente compre parcelado. Quem se interessar em participar da reforma, venha, para a gente fazer ver o que a gente vai fazer. Beleza, fizemos. Na segunda-feira veio o pessoal da igreja, a galera que sempre já estava trabalhando, os ricos da igreja, o Cacá, eu, o Marlon, quem mais? Estava só a galera da grana. É verdade, tudo desempregado. Fabiano era rico já, mas que não? O Alex. E o Arnildo apareceu lá. Já estou terminando, gente, para a gente ir para o café. Meu Deus, hoje eu passei, né? Mas eu preciso falar isso aqui. E o Arnildo foi, aí quando eu vi ele lá, eu já estranhei: meu Deus, o Arnildo aqui. Não, eu estava ontem no culto, não, tá. E aí eu comecei a falar: olha gente, a gente vai mudar e tal. E assim, a gente tem um custo aí de 60 mil, que é o material. Mão de obra, eu creio que a gente tem aqui, se a gente fosse pagar mão de obra, essa conta ia para 200 mil, mas se a gente só comprar o material, a gente pega junto e a gente muda, a gente vai conseguir mudar. Aí a galera começou: não, eu estou junto, mas dinheiro que é bom ninguém tinha. Bora. Aí eu comecei a pensar: gente, a gente podia fazer, sei lá, pagar um financiamento em 30 vezes, 60 mil, cada um dá 100 reais por mês, a gente vai dar conta. A minha ideia era essa. E o Arnildo sentado assim, prestando atenção. Daqui a pouco ele começou a fazer: tá, mas vocês vão para lá por quê? Não, porque a igreja vai ampliar, a gente precisa ampliar, a igreja ficou pequena, aqui o cara não deixa mais a gente ampliar. Tá, mas o prédio é de vocês? Assim, não. Tá, mas vocês vão investir em coisa que não é de vocês? Aí assim: Arnildo, assim, a igreja não tem condições de comprar um prédio. O que a gente tem é uma palavra de todo lugar que a gente entrar, cuidar como se fosse nosso, porque um dia um desses prédios será nosso.
então a gente precisa fazer com excelência assim, mas não tem... mas se o cara pedir, nós estamos lascados, mas é o que a gente pode fazer. Cremos que foi Deus que deu e a gente vai ficar o tempo necessário. Para resumir a conversa, daqui a pouco ele disse assim, eu dou. E aí Deus levantou alguém que não era, que não estava, mas que ele trouxe e com generosidade promoveu a mudança para aquela igreja. No primeiro culto nós triplicamos a igreja, e a igreja hoje está aqui, e tem a ver com ele também. É a única forma de nós vivermos com a consciência tranquila de saber que Deus cuida da gente. Eu estou contando as vantagens, mas esses 15 anos, muitas são as angústias, muitas são. Outro dia eu estava falando para o Marlon, eu falei, Marlon, se todas as pessoas que foram abençoadas pela nossa vida nos honrassem, nós não teríamos necessidade nenhuma. Mas eu não falo isso para lamentar, eu falo isso só para conscientizar de que é assim mesmo. Entretanto, o Senhor nunca nos abandonou. E isto é ministração do Evangelho, isso é viver pelo Evangelho. É essa aventura diária. Jesus disse, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Porque os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se for por dinheiro, vá para o mundo secular. Lá você vai estourar a boca do balão. Se for por vocação, bem-vindo ao reino de Deus. O Senhor te alimentará todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.